A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estudaremos mais uma aula dos jovens. A lição de número 7, ela tem como título Autenticidade e Sabedoria. Tema fenomenal, extraordinário, que nós vamos aprender muita coisa interessante aqui dentro do capítulo de número 3, tá bom? Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir 3 coisas importantes. Primeiro, deixe aquele like do céu, aquele like abençoado que tem ajudado muito o nosso canal. Também deixe o seu comentário, isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Também não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Temos, graças a Deus, um número muito significativo de pessoas que compartilham os nossos vídeos, tá bom? Então, entendendo também que o nosso canal tem 3 revistas durante a semana. Adultos e jovens, ministrado por mim, e adolescentes, ministrado pela psicóloga Daniele Ricobelo. Então, vamos aqui para nossa aula, já deixado aí todos os nossos recados, vamos aí, porque o tema está muito interessante. Vamos lá. Texto principal, Provérbios capítulo 9, versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Na nova tradução da linguagem de hoje eu tenho um texto bastante interessante, e eu quero continuar ele, porque o versículo 11 e 12 de Provérbios capítulo 9 responde muito bem o versículo de número 10, porque diz assim: a sabedoria fará, que é o versículo 11, fará com que você viva uma vida longa, resultado do temor do Senhor. Ou seja, temos vida longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Então aqui fala do tolo e do sábio e as suas respectivas recompensas, e também fala da vida longa para aquele que teme a Deus, tá? Então é muito importante que você leia o versículo 11 e 12 para você complementar o versículo 10 e aí dar um segmento a esse versículo. A verdadeira sabedoria proveniente de Deus, ela é comprovada por qual meio, por qual circunstância, por boas obras. E além de ser comprovada por boas obras, ela promove a promoção. A promoção do quê? Ira, contenda, dissensão, brigas, xingamentos? Não. A verdadeira sabedoria promove paz e justiça. No trabalho, na rua, na igreja, dentro de casa. Então vamos lá. Aqui nos nossos objetivos, nós vamos compreender a necessidade da sabedoria autêntica. Explicar os frutos da sabedoria, vai ser muito interessante. Destacar a humildade e a sabedoria do alto. Estudaremos na interação da revista a respeito das 2 sabedorias apresentadas por Tiago. A que vem do alto e a que vem da terra. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Então, é uma pergunta. Mais embaixo, ele estava exortando que o verdadeiro sábio é reconhecido por suas obras. Você vai entender claramente que a ideia de ser sábio e inteligente está ligada ao nosso comportamento, às nossas atitudes, à forma como nós procedemos em determinadas situações, mostra
e é identificável, e é compreensível, e é admirado pelas pessoas que estão à nossa volta. A altivez destes deu lugar à inveja, amargura, ambição egoísta, ou seja, quem não tem sabedoria do alto tem sabedoria da terra. E essa sabedoria da terra, ela é diabólica, ela é feroz, tá bom? Então vamos lá. Aqui você vai encontrar na orientação pedagógica que é muito importante você colocar no quadro da lousa benefícios da sabedoria do alto e resultados da sabedoria terrena, animal e diabólica. Então é importante destacar esse tipo de sabedoria que Tiago vai embarcar aqui, tá bom? Vamos lá, o texto bíblico isso se encontra em Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 18, entendendo que é uma continuação da aula 6, que nós também estávamos no capítulo 3, mas lá foi até o versículo 12. Agora nós estamos continuando o texto. Então, o versículo 13, isoladamente, nós vamos estudar. Depois, versículo 14, 15 e 16, de forma isolada. Depois, 17 e 18. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos três grandes divisões aqui nesse texto. A primeira divisão é o versículo 13, que fala que a sabedoria é o que a sabedoria faz. Olha que interessante. A sabedoria é o que a sabedoria faz. O versículo 14 ao 16 fala sobre a sabedoria carnal. Então está muito bem dividido. O versículo 17 e 18 fala sobre a sabedoria do alto. Então nós temos três grandes divisões aqui dentro deste capítulo, tá bom? Então, entendido isso, vamos para a nossa introdução. O texto na nossa introdução vai dizer o seguinte: visão clara e prática da sabedoria, diferenciando a terrena da que vem do alto. Então nós vamos aprender essa diferenciação, que é importante você deixar bem claro isso para os seus alunos, e as características da verdadeira sabedoria e quais são os efeitos que ela causa na vida daquele que a detém, ok? E as definições de sabedoria e os frutos dela. Nós falamos muito sobre fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas, mas aqui Tiago traz uma novidade. Isso é uma novidade comparado a Gálatas, porque ele fala que a sabedoria também produz fruto, ok? Frutos, né? Vamos lá, o tópico 1, a sabedoria autêntica, subtópico de número 1, demonstrada mediante as boas ações. Aqui ele vai iniciar o versículo de número 13, porque ele já destaca para nós, você conhece alguém que se diz sábio, mas na verdade age de forma tola? Tem pessoas que são assim. Você talvez convive com pessoas assim, que são aparentemente sábias, inteligentíssimas, cultas, mas na verdade age de forma tola, ou seja, com palavras torpes, com palavras enganosas, com palavras mentirosas, com ações destruidoras, com ações perversas, ou seja, para a mídia, para a plataforma, para a igreja, para a sociedade, ele se apresenta de uma forma. Mas quando acontece algo que mexe com o seu intelecto, que mexe com o seu ego, que mexe com o seu interior, ele se transforma, ele se transfigura em algo diabólico, e assim você olha e fala assim: nossa, mas eu conheci essa pessoa há tanto tempo, ela parecia tão culto, tão inteligente, tão sábio, tão prudente, e faz uma coisa dessa. É porque tem muitas pessoas que realmente vivem de aparência e se escondem atrás de uma falsa sabedoria. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? A sabedoria, aliás, o texto do versículo 13, quem entre vós é sábio e inteligente? Ponto de interrogação. Logo em seguida ele afirma, então se tiver alguém sábio e inteligente, mostre através do seu bom trato as suas obras
em mansidão de sabedoria. Então a pergunta é: tem alguém sábio aqui? Tem alguém inteligente? Tenho eu. Um levanta, tá? Então tem muita gente sábia aqui? Então demonstre a sua sabedoria pelo seu bom trato, pela sua boa obra. Percebam que 1 Coríntios capítulo 6, eu queria que você marcasse aí, o versículo 5 trata do mesmo assunto. Como eu vou encaixar esse sábio, esse inteligente dentro da igreja? 1 Coríntios 6 e 5, Paulo vai dizer: que vergonha, ponto de exclamação. Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Brigas, contendas, dissensões e confusões que acontecem? O que estava acontecendo naquele tempo? Não tem ninguém sábio para resolver? O versículo 6 aí vai falar o motivo. É claro que existe, Paulo entende. Aí dentro dessa igreja tem pessoas inteligentes, tem pessoas sábias, tem mestres. Mas o que acontece é que um irmão em Cristo, ele não está falando pagão, leva ao tribunal a sua queixa contra o outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Então aqui estava acontecendo isso. Por quê? Eu preciso ter pessoas sábias, inteligentes, que possam, através da sabedoria, ajudar a igreja a resolver os seus conflitos. E isso não está somente na figura do pastor, mas também na figura da liderança e os demais obreiros e demais irmãos, tá? Então, uma análise aqui. Vamos lá? A sabedoria pode ser medida pelo caráter de uma pessoa. Então, olha que interessante como é a perspectiva bíblica, diferente da perspectiva mundana da sociedade. Para que você declare que você é inteligente, esperto o suficiente ou capacitado o suficiente, é preciso de diploma, é preciso de papel, é preciso de comprovação física daquilo que você sabe fazer, mas para a Bíblia, sabedoria pode ser medida pelo caráter. O caráter da pessoa identifica se ela é uma pessoa sábia ou não. Aí nós usamos o jargão, o termo mau caráter, ou seja, uma pessoa que não tem índole, uma pessoa não confiável, uma pessoa que não tem características de uma pessoa que eu possa ter nela algum tipo de responsabilidade. Então, avaliar a inteligência de alguém pela maneira como age é a forma mais correta. Sabedoria e inteligência são sinônimos nesse texto. Então, ou seja, referindo-se à capacidade de viver bem. Então, é essa ideia do caráter ligado às atitudes, às práticas, ao viver bem, que mostra se essa pessoa tem sabedoria ou não. É o inverso da sociedade. Então, trabalha esse ponto que é muito interessante. Antes de nós entrarmos para o subtópico 2, porque até aqui abordamos o versículo 13, correto? O capítulo 3, percebam, anote aí. Talvez o sábio do versículo 13 que acabamos de ler pode ser comparado à fonte de água doce não misturada com a amarga do versículo 11 que estudamos na aula passada. Ou a árvore cuja natureza é tal que produz bons frutos. Ou seja, comparar o versículo 12 com o versículo 17 do capítulo 3 e o versículo 12 do capítulo 3 também. Ou seja, esse sábio é comparado no versículo 11 a essa água doce não misturada com água amarga, e também pode ser comparado como a árvore que produz bons frutos, lá do versículo de número 12 e o versículo 17. Então, esse seria o sábio descrito aqui em características peculiares.
De fato, o pensamento do autor tem conexão com os versículos 1 e 2 que nós estudamos lá na outra aula, em que apresenta conselhos aos mestres cristãos, lembra o conselho lá no versículo 1 e 2? Ou pretendentes a mestres na igreja. Então esse seria o caso. Por quê? Porque Tiago escreve para judeus convertidos ao cristianismo. E lá no versículo 1 do capítulo 3, ele fala justamente sobre isso, essa questão dos mestres. Então, essa sabedoria é a forma de lidar com as situações. E a sabedoria também define o caráter da pessoa. E ela é identificada por essas atitudes e por esse caráter. Vamos lá. A sabedoria terrena. Nos versículos 14 e 15, porque saímos do versículo 13, a sabedoria terrena é como cheia de inveja amarga, a inveja amarga e sentimento faccioso. É humana e diabólica. Leva à desordem e ao caos. Então, Tiago ele vai reforçar esse assunto para os seus ouvintes e vai dizer, aonde tem inveja, aonde tem disputa, aonde tem brigas, aonde tem contendas, o Espírito de Deus não está presente. Então percebam, nós estamos falando aqui sobre o versículo 14 e 15, correto? Aonde ele vai dizer, sobre a amarga inveja, o sentimento faccioso, que é sentimento de divisões, a questão do coração se gloriar. Então ele está dizendo, olha, se você tem esse tipo de sentimento e você se diz sábio, pare de mentir contra a verdade daquilo que você vai contra tudo aquilo que você prega e ensina. As suas atitudes não condiz com aquilo que você ensina. Então há uma transição do versículo 13 na ideia de mansidão para o versículo 14. Ou seja, percebam que no versículo 13 ele termina falando sobre as obras de mansidão de sabedoria, para uma transição para o versículo 14, aonde começa a falar sobre as amargas invejas e os sentimentos. Percebam aqui, irmãos, que imagine o indivíduo que Tiago está falando. Tente passar isso para os seus alunos. Tiago está falando que tem pessoas que têm amarga inveja, e isso é muito terrível. Por que isso é terrível? Porque amarga inveja é diferente de ter apenas inveja. Porque a amarga inveja é um profundo ressentimento pelas conquistas e sucesso dos outros. E como isso é um profundo ressentimento, ele acha que ele merecia ter o que não tem, e ele foi injustiçado na vida, ele começa a ter uma amarga inveja. E não somente uma amarga inveja que Tiago coloca, mas também um sentimento de amargura, que é o ressentimento ou raiva ou frustração por algo que aconteceu com ela. Percebam que a amarga inveja está muito associada ao outro, e a amargura está também ligada ao outro, mas também a ela. O sentimento de frustração, de raiva, de ressentimento por alguma coisa que alguém fez, então você tem que dar o troco, você tem que pagar na mesma moeda, você tem que dar a lei do retorno, enfim. São sentimentos que vão criando-se dentro da igreja e vai corroendo como gangrena, como Paulo falou, como um câncer. E outro ponto que Tiago falou foi sobre o egoísmo. O egoísmo nada mais é do que priorizar os próprios interesses, necessidades e desejos individuais. E assim Tiago começa a falar, vocês estão sentindo tudo isso e vocês estão dizendo que é sábio. Então pare de mentir para vocês, pare de mentir contra a verdade, gabando-se de serem sábios e não são.
Então o que está acontecendo aí? Que vocês estão se gabando por ser sábios, por ser conhecedores, por ter a palavra, por ser filhos de Abraão e ao mesmo tempo salvos por Cristo? Por que vocês estão se gabando tanto e estão cometendo tanta atrocidade? É um perigo isso. Eu já falei várias vezes aqui, eu estou falando para vocês aqui, e eu estou falando também com pessoas que me conhecem. E eu estou falando aqui para pessoas que me conhecem, que conhecem o fulano de tal. Então isso é um perigo, porque se eu tenho algum problema, se eu tenho alguma queixa, se eu tenho alguma briga, alguma intriga, a pessoa vai olhar e falar assim, não, ele não é tudo isso não. Eu sei que ninguém é perfeito, ninguém na face da terra, mas tem coisas que são evitáveis. A briga, a dissensão, contenda, facção, ou seja, isso é evitável. Eu prefiro evitar, eu prefiro me afastar do que me enrolar com as coisas dessa vida, ok? Então, tome muito cuidado, você que está na linha de frente aí, falando na sua sala, tá? Então, vamos lá. Então, o versículo 15 vai dizer que esses sentimentos aqui, porque ele vai apresentar os sentimentos, né? Não vem do céu. Não, não é do céu. É deste mundo. É da nossa natureza pecaminosa e diabólica. Ele está falando que esses sentimentos aqui é terreno. Então não existe oração contrária. Não existe a ideia de que tocou em mim, tocou em Deus. Então ele vai se ver com Deus. E sabe aquela ameaça? Porque a Bíblia fala, a vingança é minha. Mas não é você que vai me estimular a ter a vingança. Ou é você que vai me estimular a agir. Se eu quiser agir com justiça, eu vou agir. Mas e se Deus quiser agir com misericórdia? Já parou para pensar isso? Então por isso que o sentimento faccioso, a amargura, o egoísmo, ou a amarga inveja, não saiu a palavra, é tão perigoso. Aí o versículo 16, percebam, onde há inveja e egoísmo, há confusão e coisas más, ou seja, coisas perversas, obra perversa. Perturbação, percebam, perturbação. Essa palavra fala dessas pessoas que têm esse sentimento. Elas vivem perturbadas. Por que elas vivem perturbadas, irmão Adriano? Porque elas não agem. Elas não pensam com sabedoria, que é o objetivo do capítulo 3. É o objetivo, agir com sabedoria. Mas essas pessoas não agem com sabedoria porque estão perturbadas, pensando no que podem fazer para prejudicar, pensando no que podem fazer para humilhar, pensando no que pode fazer para falar, pensando no que pode fazer para agir, mas de forma contrária àquilo que Tiago está dizendo. Então é um perigo. Então essa sabedoria, ela é terrena, pois reflete uma preocupação com os valores passageiros. Uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica. Essa sabedoria é terrena, porque ela reflete uma preocupação mais com as coisas daqui. E por que ela é terrena? Por causa disso. E por que ela é animal? Já parou para pensar isso? Porque ele trabalha aqui, ó. Ela vai dizer que a sabedoria é terrena, animal e diabólica. Eu vou explicar. A sabedoria terrena é isso que eu acabei de falar. Ela é animal, por quê? A nossa natureza humana é equivalente à carnal e mundana, natural ou sensual. Por isso que ele trouxe a ideia de animal. Ela é diabólica. Aqui é um perigo. Olha o perigo, ó. Tiago alcança o grau máximo, porque ele falou que ela é terrena, ela é animal, ou seja, ela é carnal, ela está ligada à nossa natureza pecaminosa, mas ele vai além, ele vai dizer, olha, esses sentimentos aqui que as pessoas estão sentindo e se dizendo sábias, ela é diabólica. Por que ela é diabólica? Percebam, Tiago alcança o grau máximo de comparação procedendo, ou seja, essas ações estão procedendo de Satanás e assemelhando-se ao espírito de demônio. Perceba uma coisa aqui, irmãos.
Para alguém fazer um mal, ela não precisa estar possuída ou possessa por Satanás. Ela pode fazer algo semelhante ao espírito de demônios. É interessante, não é? Porque se você pegar, por exemplo, Judas, a Bíblia ele não fala que ele foi possuído por demônios, mas que o Satanás entrou no coração de Judas, ou seja, tomou o sentimento dele e ele foi fazer o que fez. Percebam que a pessoa não precisa estar demoniada para fazer uma maldade. Ela precisa apenas se assemelhar àquilo que os demônios fazem. Então ela se assemelha à figura de um demônio em prol de fazer o mal. Então é muito perigoso isso. Origem da sabedoria divina. Vamos lá. Aqui, Tiago está falando sobre essa sabedoria divina. Ele abordou o versículo 13, 14 e 15. Aí eu abordei o 16, porque a revista não abordou, não tem nenhum problema disso. Professor atento, vai dar esse detalhe e vai fazer com que a aula flua. Aí o autor, no subtópico 3, vai para o versículo 17, a origem da sabedoria divina. E aqui o autor vai falar justamente sobre esse fruto que nós acabamos de mencionar lá na interação da revista. E ele vai dizer, olha, Tiago mostra que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E esses 8 elementos que são elencados aqui, elas têm a sua origem. E aonde está a sua origem? Em Deus. Ela não é diabólica, ela não é terrena e ela não é carnal. Ela tem a origem em Deus. Percebam? Aí ela tem a sua origem em Deus e reflete o quê? O caráter santo e amoroso de Deus. Entendeu? Entendeu, os irmãos? Então, aqui, quando ele cita esses 8 elementos, ele faz uma comparação ao fruto do Espírito, mencionado em Gálatas capítulo 5, onde são apresentados 9 frutos do Espírito. Então esse 9 frutos do Espírito é comparado aos 8 elementos que são apresentados por Pedro. Então olha que interessante essa colocação do autor, tá bom? Então o versículo 17, percebam, o versículo 17, ele retorna ao versículo 13, porque entre o 13 e o 17, ele quer mostrar em 3 versículos o que é uma sabedoria terrena, carnal e diabólica. Terrena, carnal, que é animal, né? E diabólica. Olha que interessante. Então vamos lá, vamos continuar a nossa lição. Se você estiver gostando aí, deixe o seu like, é muito importante, tá bom? Tópico 2, frutos da sabedoria autêntica. Quando falamos sobre Gálata, é fruto do Espírito. Os 9 frutos do Espírito. Aqui ele trata frutos da sabedoria, porque não está falando do fruto do Espírito, né, que está em Gálatas. Então aqui, ora, o fruto da justiça semeia-se em paz. Percebam que ele passou para o versículo 18. Então nós estamos caminhando do versículo 13, 14, 15. Eu citei o versículo 16, porque a revista não falou, fomos para o 17. Agora na unidade 2, ele cita o versículo 18 e trata sobre a seção da sabedoria do alto, né, que é do versículo 17 e o versículo de número 18. E aqui ele vai falar que esse fruto da justiça semeia-se em paz. Então, se o fruto da justiça semeia-se em paz, quer dizer que há uma promoção da paz, resultante em justiça. Percebam que no versículo 18 é interessante. Por quê? Porque aqui, subtópico 1, paz e justiça.
Subtópico 2, amor e bondade. Subtópico 3, sinceridade e imparcialidade. Ele trabalha o versículo de número 17, correto? Então, já que ele trabalha o versículo 17, e nós já entendemos que ele fala sobre a sabedoria do alto, e ele vai dizer que ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, ele vai tratar esses elementos que foram abordados lá, aqui dentro desse tópico 2. Então é o momento de você desmembrar o versículo 17 e tratar de forma individual. Então, quando ele fala do fruto da justiça e que semeia em paz, nós estamos querendo dizer que há uma criação de um ambiente de harmonia e justiça. Aonde que nós criamos esse ambiente de harmonia e justiça? Harmonia, nós estamos falando das diferenças que se harmonizam dentro de um local. E aqui ele trata igreja, família e ambiente corporativo. Percebam, se no versículo 17 ele tratou sobre essa sabedoria que vem do alto, e no versículo 18 ele trata o fruto da justiça, semeia-se na paz, percebam, opa, aqui eu tive um equívoco. O subtópico de número 1 trata o versículo 18, e o subtópico 2 e 3 trata o 17. É por isso que eu anotei o 18 aqui e acabei me confundindo. Então, o versículo 18 é o resultado do versículo 17. O versículo 18, percebam, ele fala assim, ó, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então, analise. Se você olhar esse texto de trás para frente, perceba que fica mais entendível? As pessoas que trabalham em favor da paz plantaram sementes e essas produziram uma boa colheita de bondade. Viu como fica bem mais interessante e mais compreensível? Essas pessoas que trabalham em favor da paz, elas plantam sementes. E essas sementes produzem uma boa colheita. E essa colheita gera bondade. Esse ambiente aonde ela está fica mais aconchegante, fica mais amigável, as amizades deixam de ser frívolas, passageiras e são mais duradouras. A família, dentro do ambiente familiar, deixa de ser um ambiente de guerra, de tempestade, de desilusões, de discordância, de separações, para ser um ambiente de união. Um ambiente ao qual um escuta o outro e todos se ouvem. E assim você cria esse ambiente harmônico e justo. E dentro da igreja também. Seja justo, seja honesto, seja pacífico, seja harmonioso com as pessoas. Ninguém é obrigado a concordar com você. E você também não é obrigado a concordar com todo mundo. Mas concordamos que estamos num ambiente em que professamos a mesma fé. Estamos em um ambiente ao qual consideramos cada um dos que está conosco como pessoas únicas, pessoas iguais a mim, pessoas que têm os mesmos defeitos e que também têm muitas qualidades. É assim que se cria um ambiente harmônico, aonde você, como ser humano, reconhece as suas falhas, que você não é perfeito, que você não é o melhor, que você não é o que prega mais, você não é o que canta melhor. Você está num ambiente de partilha. E assim nós entendemos e compreendemos que nós teremos boas colheitas quando nós entendemos que a semente da bondade frutificou, tá bom? Então, não é possível produzir justiça onde impera a amargura e o egoísmo. Aí é o pastor querendo derrubar presbítero, aí é presbítero querendo derrubar pastor,
Aí é professor tentando derrubar outro, fazendo perguntas maliciosas, perguntas perigosas, colocando o professor na parede, querendo envergonhar ele na frente da sala, e vira aquele pé de guerra. E a ideia não é essa. A ideia não é trazer divisão, não é trazer espírito de facção. Isso Paulo também falou lá para os coríntios, essa ideia de espírito faccioso, né? Esse espírito de divisão. Não, a ideia não é essa. A ideia da justiça é trazer a igualdade, é alcançar a paz, ok? Então trabalhe aqui que vai ser muito interessante. O subtópico 2, amor e bondade, trata no versículo 17. Agora sim, versículo 17. Estávamos tratando o versículo 18. Ele andou de trás para frente, na verdade, o autor aqui. A sabedoria do alto é cheia de misericórdia e bons frutos, tá? Ó, percebam que aqui no versículo 17 é um contraste com o versículo 16. Versículo 17 é um contraste com o versículo de número 16, porque todos eles falam de obra. Percebam, versículo 16, inveja, espírito faccioso, perturbação e obra perversa. Versículo 17, sabedoria pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então nós temos aqui um contraste. Então essa sabedoria de Deus, ela nos impulsiona a ajudar os necessitados, perdoar os que nos ofendem e ser um canal de bênção para os outros. Percebam que a misericórdia e bons frutos devem nos acompanhar. Subtópico 3, sinceridade e imparcialidade. Quando a gente fala sobre essa imparcialidade, no versículo 17, e sinceridade, parece-nos também que Tiago reporta ao capítulo 2, versículo 2, onde ele trata a questão do favoritismo de um homem que entrou na igreja com um anel no dedo de ouro e bem vestido. E ele foi aclamado, colocaram ele nos melhores lugares, e eu lembro que nessa aula eu falei que as características desse homem é a característica de um político, de alguém do Senado que chegou dentro da igreja, e assim ele recebeu os melhores lugares. Aqui eu abro uma aspas, né, para dizer que isso acontece hoje, tá? Nós temos aí períodos de eleição, nós temos períodos em que pessoas importantes da sociedade entram na igreja e essas pessoas realmente são colocadas até no púlpito, pessoas que nem sempre seguem a nossa fé, a nossa convicção de fé, e isso é um perigo. Por quê? Porque essas pessoas não têm temor, essas pessoas muitas das vezes praticam promiscuidade e os pastores, infelizmente, por determinação de alguém maior ou por conveniência, colocam essas pessoas no púlpito. Aí o que me chama a atenção é que, às vezes, um diácono, por exemplo, que vai dirigir um culto de quarta, por exemplo, ou algum outro nosso irmão que às vezes está nos visitando, é impedido de sentar no púlpito porque ele não é presbítero, então ele precisa esperar o tempo dele. Mas as autoridades, né, que nem crentes são colocadas nos melhores lugares, ao lado de pastores, né, em púlpito, e isso é totalmente errado, é inaceitável. Você deve sim separar um lugar de honra para uma autoridade ou para alguém importante dentro e fora da sociedade, né, dentro da igreja ou fora da igreja, na sociedade, mas nunca em um púlpito dessa forma. A política, eu já participei de política várias vezes, campanhas políticas, eu sei muito bem o que eu estou falando. São muitas das vezes líderes vendidos, tá? Isso é uma realidade. Eles estão se vendendo por dinheiro. É só você, quem já saiu a candidato aí sabe. Se você sai candidato, é pedido dinheiro, é uma coisa bem terrível. E muitas das vezes são pessoas que a gente conhece. Então é muito perigoso, isso acontece, tá? Pedem dinheiro, pedem ajuda, ou seja, acha que os cofres públicos, já usado de maneira equivocada e errada, é também usado para beneficiar pastores e líderes.
Então nós temos que tomar muito cuidado, eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar e rever isso daí. Já saiu do controle, tá? Tem muitas igrejas, por exemplo, em vários lugares, talvez seja o seu caso, em que abaixa a lei, né? Aqui nenhum candidato entra, só esse entra, e se entrar outro vai ter punição. Isso acontece, tá? E eu não tenho nenhum problema concernente a isso, então eu falo de livre e espontânea vontade, e eu sei que isso é uma realidade. Infelizmente tem muitos líderes, pastores se corrompendo com dinheiro de política, tá? Então essa sinceridade e imparcialidade, ela cai muito nisso. O pastor ele tem que ser imparcial concernente à política e qualquer outra forma que não seja eclesiástica, tem que ser imparcial, tá? Então, que possamos tomar cuidado com isso e que nós não possamos aí cometer os mesmos erros. Então, ser imparcial implica tratar todos com justiça, independente de posição social ou riqueza. Esse mesmo que entra dentro da igreja com o anel no dedo, amanhã, se não for eleito, ele é mais um. Então, para que dar muita honra para quem não tem honra? Honre os de casa, honre os irmãos da igreja, honre as irmãs da igreja, honre quem está ralando, honre quem está trabalhando, e não quem chega de forma esporádica dentro da igreja e já pensando lá na frente o que pode receber. Então, a paciência de Deus, eu acredito que nesse ponto aí no Brasil já passou dos limites. A sabedoria divina nos chama a viver sem duplicidade, sendo autênticos em nossas palavras e ações. Tem muita gente, muitos irmãos enganando e sendo enganado. A Bíblia é clara: engana hoje, amanhã é enganado. Arrumando confusão, intriga, não para em nenhuma igreja. Então nós que possamos ser sinceros, primeiramente conosco, com aquilo que queremos, com aquilo que nós procuramos alcançar, e daí procurar aí fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, e não sermos imparciais. Trate aquele que é mais simples da mesma forma que você trataria aquele que está em um alto posto na sociedade ou na igreja. É assim, por isso que Tiago falou, ó, o homem está com o anel no dedo e uma roupa bonita, vocês foram lá e colocou ele no púlpito. Falou, senta aqui que aqui tem um lugarzinho especial. Aí o pobrezinho chegou, o irmão que não tem muita coisa para oferecer, falou, não, ó, aqui, ó, senta aqui no estrabo, né, debaixo dos meus pés aqui. Ou seja, você tem uma preferência por causa do poder aquisitivo. Isso é inaceitável. Tópico 3. Humildade e sabedoria do alto. Reconhecimento da fragilidade humana. Somos finitos, falíveis, suscetíveis a erros e muito limitados. Mas reconhecemos a nossa fragilidade e a dependência do Senhor. A sabedoria que procede do Senhor nos faz perceber que todas as nossas capacidades e realizações são dádivas de Deus. Isso tem se perdido, tá, irmãos? Hoje, se você compra, se você faz, é porque você tem capacidade. Principalmente os coaches hoje trabalham muito isso. A ideia do eu, o eu, o eu. Você pode, você consegue. É só acordar de manhã e determinar e falar isso e falar aquilo. Até em certo momento funciona. Mas o autêntico leitor da Bíblia, ele entende que existe a mão de Deus antes de tudo. Existe o trabalho, existe o esforço, a dedicação daquele servo. E existe a bênção, o milagre, a misericórdia e a capacidade que vem de Deus. Isso transforma vidas. Quer ver uma coisa interessante concernente a isso? Muitas pessoas, talvez você é empresário, muitas pessoas são contratadas pelo currículo, mas dispensadas pelo comportamento. O que faz uma pessoa ter um bom comportamento, principalmente se ele for cristão, é o temor do Senhor, em agredir com palavras e ações, em retrucar com verbalizações grotescas, de xingar, de humilhar. Isso inibe o cristão de cometer esses tipos de atrocidade dentro e fora do trabalho. E isso mantém uma boa relação, isso mantém um emprego, isso faz com que ele cresça e assim ele evolua onde ele está. Então isso é importante trabalhar essa questão. Tiago 1,17 vai dizer, tudo de bom
que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Esse contexto bíblico, essa ideia bíblica se perdeu há muito tempo. Lá por meados do século XVI, com o iluminismo, com a iluminação da mente. Se perdeu. Deus era o centro de tudo. Hoje não é mais. Por isso que Tiago trabalha muito essa ideia. Se o Senhor me permitir, farei isso e farei aquilo. Porque ele conta a história, muito provavelmente vamos passar por ela, de um homem que diz, vou para a cidade, vou comprar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Tiago fala, não, se o Senhor nos permitir, fazemos isso e faremos aquilo. Então Tiago está na dependência, isso é importante, porque o ego do ser humano, escreve na folha de um papel aí, irmãos, a palavra Deus. Escreve. Faz o D minúsculo, o E maiúsculo, o U maiúsculo e o S minúsculo. Você vai se assustar. Por quê? Tem muita gente falando de Deus, mas na verdade é o eu que aparece. Tem muita gente pregando sobre Deus, mas o ego dele é que aparece. Tem muita gente falando de Deus, mas na verdade ele está falando de si mesmo, das suas qualidades, das suas capacidades. Ele ganhou isso, ele comprou aquilo, então você vai conseguir, tal. Deus é o centro do universo. Deus é o centro de tudo, é o centro da nossa vida. Subtópico 2, a aceitação dos limites pessoais. Em Tiago 3:13, aqui ele vai abordar a questão da sabedoria, né? Ele volta lá no primeiro versículo, aceitar os nossos limites e a viver de maneira modesta. Isso evita a arrogância e nos leva a viver de modo equilibrado. Uma vida equilibrada é a melhor forma de viver. Eu não posso ser ranzizo demais, mas também não posso abrir o sorriso para tudo e para todos. Eu preciso ter o quê? O meio termo, o equilíbrio. Saber que tem momentos que eu preciso falar sério, mas tem momentos também que eu preciso deixar essa rispidez de lado e ser mais alegre, mais feliz, sorrir mais para as pessoas. Tem pessoas que a gente chega na igreja, dá a paz do Senhor na porta da igreja, a pessoa está de cara fechada, irmão. É preciso abrir um sorriso. É preciso cumprimentar com a paz do Senhor, com alegria. E assim vivermos de forma temperada, de forma equilibrada. O que é viver de forma equilibrada? É você passar um dia difícil, tribuloso, complicado, e estar aqui, ó, equilibrado. Ou você acha que aí do outro lado a minha vida foi fácil hoje? Ou você acha que o meu trabalho não teve os problemas? Mas o meu equilíbrio na vida faz eu entender que agora é o momento da palavra, é o momento de transmissão, é o momento do ensinamento, e eu preciso transmitir essas verdades, mas não esquecendo que eu também tenho os meus problemas, eu também tenho as minhas dúvidas, eu também tenho as minhas indagações, mas isso não atrapalha a minha fé e a minha convivência com Cristo, ok? A dependência de Deus, Tiago 1,5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus. Finalizando, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Amém, meus irmãos? Desculpe pelo horário. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.